Crônicas, Primeira Crônicas, capítulo 20. E depois disso, Ezequias enviou mensageiro por toda Israel e Judá, e escreveu também a carta em Efraim e a Manassés, que viesse à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrar a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tiveram conselhos com os seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrar a Páscoa no segundo mês. Porque no mesmo tempo não o puseram celebrar, porque se não tinha santificado bastante sacerdote, e o povo se não tinha ajuntado em Jerusalém. E foi isso reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação. E ordenaram que se fizesses passar pregões por todo Israel, desde Beerzebar até Dan, para que viesse celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel, a Jerusalém, porque muito a não tinha celebrado, como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas das mãos do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, e seus seguido mandato do rei, dizendo: Filho de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, para que ele se voltasse para aquele que escaparam das mãos dos reis das Assírias. E não seja como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os pôs em insolação, como o vistes. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Dai a mão ao Senhor, e vinde ao santuário que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor, o vosso Deus, para que o ardor da sua ira te desvie de vós. Porque em vós, convertendo ao Senhor, o vosso irmão, a vossos filhos, acharão misericórdia perante os que os levaram a cativo e tornaram a essa terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, e se vos convertesses a ele. E os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram dele. Todavia, alguns de Aser, de Manassés e de Zebulon e se humilharam e vieram a Jerusalém. E todavia alguns de Jerusalém e em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhe em um só coração, para fazeres o mandato do rei e de todos os príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muitos povos para celebrar a festa dos pães asmos no segundo mês, muito grande congregação. E levaram-se e tiveram os altares que
havia em Jerusalém, e também tiraram todos os vasos de incensos e lançaram no ribeiro de Cedron. Então santificaram a Páscoa no dia 10º, quando segundo mês, e os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. E puseram-se no seu lugar, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, homens de Deus, e os sacerdotes aspergiram o sangue, tomando das mãos dos levitas. Porque havia muitos nas congregações que se não tiver santificado, pelo que os levitas estavam carregando de matarem os cordeiros da Páscoa por todos aqueles que não estavam limpos, para santificar ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, Isacar, Zebulon, se não tinha purificado, contudo, comeram a Páscoa, e não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor, que é bom, faça reconciliação com aqueles que têm preparado o coração para buscar o Senhor, Deus, o Deus de seu pai, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos 7 dias com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram bem alto ao Senhor, dia após dia. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham entendimento no bom conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo oferta pacífica e louvando ao Senhor, Deus de Israel. E tendo toda a congregação conselheiros para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria. Porque Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos, 7.000 ovelhas, e os príncipes prestaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número. E alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes e os levitas, e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel, e os que habitaram em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias que Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes, os levitas, se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação aos céus. Capítulo 31. E acabando tudo isto, todos os israelitas que ali se acharam a cidade de Judá, e quebraram os estátuas, cortaram os bosques, derribaram os altos altares por Judá e Benjamim, como também em Efraim, Manassés, e até tudo destruíram. Então
tomaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua opressão, para as cidades deles. E estabeleceu Ezequias aos turmas dos sacerdotes, os levitas, segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes, aos levitas, para holocaustos, para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos da manhã e da tarde, para os holocaustos do sábado e das festas da lua nova e da solenidade, como está escrito na lei do Senhor. Ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes, os levitas, para que se pudesse dedicar à lei do Senhor. E depois que essas ordens se divulgaram, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigos, de mostos e de azeites, e de mel, e de toda novidade de campo, e também aos dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitaram na cidade de Judá, também trouxeram o dízimo da vaca, das ovelhas, do dízimo das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões. E no terceiro e no começo a fazer o primeiro montões, e no sétimo mês acabaram. E vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e os vendo aquele montão, bendizeis ao Senhor e ao seu povo. E perguntaram Ezequias ao sacerdote, aos levitas, acerca daqueles montões. E a Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falaram, dizendo: desde que esta oferta se começaram a fazer a casa do Senhor, houve que comer e que te fartar, e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobejou essas abastanças. Então disse Ezequias que se preparasse câmeras na casa do Senhor, e os prepararam. Ali mediram finalmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Isso estava o cargo de Conanias, o levita, maiorais, e Simieis, seu irmão, e o segundo, Jeiel, e Azarias, e Natael, Naate, e Azeel, e Jeremote, e Josabate, e Elié, e Esmaquias, e Maate, e Benai, era superidamente sobre a direção de Conanias, e Simei, seu irmão, por mandato do rei Ezequias, e de Azarias, maioral da casa de Deus. E Coré, filho de Inã, e o levita, porteiro da banda do Oriente, estava encarregado das ofertas voluntárias a Deus, para distribuir as ofertas alçadas do Senhor e as coisas santíssimas. E debaixo das suas ordens estava Eder,
e Miniame, e Jesuá, e Semaia, e Amarias, e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para distribuí-los como fidelidade a seus irmãos, segundo as suas turmas, dando os pequenos como aos grandes. E além dos que estava contado pela genealogia dos varões da idade de 30 anos, e dai para acima a todos os que entraram na casa do Senhor, para a obra de cada dia, no seu dia, pelo seu ministério, nas suas guardas, segundo as suas turmas. E os que estavam contados pelas genealogias dos sacerdotes, segundo a casa de seu pai, como também os levitas da idade de 20 anos até para cima, nas suas guardas, segundo as suas turmas. E como também, conforme a genealogia, como todas as suas crianças, suas mulheres e seus filhos, suas filhas, por toda a congregação, porque com fidelidade estes santificaram-nos nas coisas consagradas. Também dentre os filhos de Arão havia sacerdote nos campos dos arrabates da sua cidade, em cada cidade, homem que for contado pelos seus nomes, para distribuir as porções a todo o varão entre os sacerdotes e a todos os que estavam contados pela genealogia entre os levitas. E assim fez Ezequias em toda Judá, e fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, como todo o seu coração o fez e prosperou. Capítulo 32. E depois dessas coisas, a fidelidade veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-los para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselhos com seus príncipes e os seus varões, para que se tão passasses as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajuntaram. Assim muitos povos se ajuntaram e tapou todos os fontes, como também os ribeiros que se estendia pelo a mão da terra, e disseram: por que vieram ao rei da Síria e acharam tanta água? E eles fortificou muitos, quebrando as torres, e os levantou
o outro muro para fora. Fortificou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudo em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, ajuntou-os a si na praça da porta da cidade e falou-lhe ao coração, dizendo: esforçai-vos e tem bom ânimo, não temai, nem vos espanteis por causa dos reis das Sírias, nem por causa de toda a multidão que está com eles, porque há um maior conosco do que com ele. E com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear a nossa guerra. E os povos descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. E depois disso, Senaqueribe, rei das Sírias, enviou os seus servos a Jerusalém. Eles, porém, estavam diante de Laquis, como todos os seus domínios, a Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que confiais vos e que vos ficais na fortaleza em Jerusalém. Porventura não vos incita a Ezequias para morreres à fonte e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Assíria. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de um único altar vos prostrarei e sobre ele queimarei incensos. Não sabeis-vos o que o meu pais fizeram a todos os povos da terra? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquela terra livrai-o a sua terra das mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meu pai destruíram e que pôs livrar e o povo das minhas mãos, para que os vossos Deus, vós possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos enganeis, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe dei crédito, porque nenhuma Deus de nações algum nem reino algum pode livrar o seu povo da minha mão, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor, o Deus, e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também a carta para blasfemar do Senhor, o Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livrará o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. E clama em alta voz, judaicos, contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para atemorizar-lhe e os perturbarem, para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, a obra das mãos dos homens.
Porém, o rei Ezequias e o profeta Israel, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes, os príncipes, os chefes, no arraial do rei da Síria. E estes tomou com vergonha de rosto a sua terra, e entraram na casa de seu Deus. Os mesmos que desceram dele o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, das mãos de todos e de todos os lados os guiou. E muitos traziam presente em Jerusalém ao Senhor as coisas preciosas e a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de toda a nação. E naquele dia Ezequias adoeceu de morte e orou o Senhor, qual lhe falou a ele e deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou para a soberba do seu coração, e eles, os seus habitantes de Jerusalém, e grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riqueza, glórias e grandes abundâncias, e fizeram-se tesouros de pratas e de ouro, e de perda preciosa, e de especiarias, e de escudos, e de tudo o que se podia desejar. Também armazéns para a colheita do trigo, e dos mostos, e dos azeites, e estreibarias para toda a caça de animais, currais para os rebanhos. Edificou também a cidade, e possuiu ovelhas, vaca abundante, porque Deus lhe tinha dado muitíssimas fazendas. Também o mesmo Ezequias topou o Manassés superior das águas de Gison, e fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele a perguntar acerca dos prodígios que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-los, para saber tudo o que havia no seu coração. E quanto ao resto dos atos de Ezequias e aos seus benefícios, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Ezequias com seu pai, e sepultaram no meio mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi, e todo o Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honra na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 31. E tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme a abominação dos gentios, que o Senhor lançaram diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar
os altares que Ezequias, seu pai, tinha derribado. Levantou altares de balaíns e fez bosques. Prostrou-se diante de todos os exércitos dos céus e serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos ao pátios da casa do Senhor. Eles também passaram a seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de acouros e de feitiçaria, consultou adivinhos e encantadores, fez muitíssimos maus aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, do qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seus filhos: nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porém eu o meu nome para sempre. E nunca mais renovarei o pé de Israel, da terra que destinei ao vosso pais, contado que tenha cuidado de fazer tudo que eu lhe ordenei, conforme toda a lei e estatuto e juízo, tanto pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvido. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, e os quais prenderam Manassés entre os espinhais e os amarrais com cadeias, e os levaram à Babilônia. E eles angustiou, orou, deverás ao Senhor seu Deus, humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração, e Deus se apracou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. E depois disso edificou muros de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta dos peixes, e a roda até Ofiel, e o levantou muito alto. Também pôs oficial valente em todas as cidades fortes de Judá. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, os ídolos, como também todos os altares que tinha edificado do monte da casa do Senhor, e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou os altares do Senhor, e ofereceu ofertas pacíficas de louvor, e mandou ajudar que os servisses ao Senhor, o Deus de Israel. Mas ainda o povo sacrificava nos altares, mas somente ao Senhor, seu Deus. O resto, pois, todos os atos de Manassés, e sua oração aos seus deuses, e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, o Deus de Israel, eis que estão no livro da história dos reis de Israel. E a sua oração, como Deus se apracou para com eles, e todos os seus pecados,
e as suas transgressões, e os seus lugares aonde edificou altos, e pôs bosque, imagens de escultura, antes que se humilhasse. Eis que está tudo escrito no livro dos videntes. E dormiram Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Era Amon da idade de 22 anos, quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai, porque Amon santificou a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito, e as serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés, seu pai, se humilhava antes, multiplicava Amon os seus delitos. E conspiraram contra eles o seu servo, e os mataram em sua casa. Porém, o povo da terra feriu todos os quantos conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias, seu filho. Tinha Josias 8 anos, capítulo 34. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou ao caminho de Davi, seu pai, sem desviar dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Porque nos 8 anos de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi, seu pai. E do 10º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares, dos bosques e das imagens de escultura de fundição. E derribaram perante eles os altares de Balaim, e cortou as imagens do sol que estava acima dele, e os bosques e as imagens de escultura e de fundição, quebrou, reduziu a pó, e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhe tinha sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e Jerusalém. E o mesmo se fez na cidade de Manassés, e de Efraim, e de Simeão, e ainda até Naftali, em seus lugares assolado ao redor. E tendo derribado os altares, os bosques, imagens de escultura, até reduzi-las a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. E no ano 10º, no 8º do seu reinado, havendo já purificado a terra, a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Manassés, maioral da cidade, e a Joás, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor, o seu Deus. E vieram a Ilquias, o sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardaram o umbrais tinha recolhido das mãos de Manassés e de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo a Judá, Benjamim, e voltaram para Jerusalém. E entregaram os seus dirigiam a obra, e o superiormente sobre a casa do Senhor. A esse o deram
os que faziam a obra e trabalharam na casa do Senhor para consertarem e repararam a casa. E deram aos mestres da obra e os edificadores para comprarem pedra lavadas e madeiras para os junturas e para sombratares a casa que os reis de Judá tinham destruído. Estes homens trabalhavam fielmente na obra, e o superiormente sobre ele era Jaade e Obadia, o levita, dos filhos de Merarim, como também Zacarias e o Messulão, dos filhos do Coatita, para adiantarem a obra, e outros levitas, todos que eram períodos em instrumentos de música. Estava também sobre os carregadores, os inspetores de todos os que trabalhavam em alguma obra, e dentre os levitas eram os escrivãos e os oficiais e os porteiros. E tiraram eles o dinheiro que tinha trazido à casa do Senhor. E Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. E Eliquias respondeu e disse a Safá, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei, a lei ao rei, e deu conta também ao rei, dizendo: teu servo faz tudo quanto se lhe encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e deram nas mãos dos superiormente e nas mãos dos que faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã leu nele perante o rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei deu ordem a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e aos Abidom, filho de Micá, e ao Safã, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelo que restam em Israel, em Judá, sobre a palavra deste livro que se achou, porque grande é o furo do Senhor, e que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito nesse livro. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com o profetisa, o Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Ará, guarda de vestimento, e havendo ela em Jerusalém, na segunda parte, e falaram-lhe naquele sentido. E ela lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizendo ao homem que vos envio a mim. Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre esse lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro e que se leu perante a lei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incensos perante outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, o meu furo se derramou sobre este lugar,
e não se apagará. Porém, aos reis de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direi, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, porque as palavras que ouvistes, como teu coração se entemeceu e te humilhastes perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, te humilhastes perante a mim, e rasgastes as tuas vestes, e chorastes perante a mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei os teus pais, e tu serás recolhidos ao teu sepulcro, em paz, e aos teus olhos não verão todo o mal que eis de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes, e voltará como está a resposta ao rei. Então o rei convocou, ajuntou todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, e subindo à casa do Senhor, com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas, e todos os povos, desde o maior até o menor, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor, para guardar o seu mandamento, os seus testemunhos, os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo a palavra do concerto que estão escritos naquele livro. E fez esta em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém, em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e de todos quantos se acharam em Israel. Obrigou a que com tal culto servisses ao Senhor, seu Deus, todos os seus dias, não se desviaram de após o Senhor, Deus de seu pai. Capítulo 35. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês do primeiro. Então Josias estabeleceu o sacerdote no seu cargo e os animou ao ministério da casa do Senhor. E disse os levitas que ensinaram todo Israel, e estava consagrando o Senhor, pondo a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não teria mais esta carga aos ombros, agora servia ao Senhor, o vosso Deus, e ao seu povo de Israel. E preparai-vos segundo a casa de vossos pais, segundo as vossas turmas,
conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, conforme a prescrição de Salomão, seu filho. Essas nos santuários, as divisões da casa paterna de vossos irmãos, aos filhos do povo, haja para cada um uma porção da casa paterna dos levitas. E imolai a Páscoa, santificai-vos, preparai para a vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros, cabritos do rebanho, todos para o sacrifício da Páscoa, em número de 30.000, por todos que ali se acharam, e bois 3.000, isso era da fazenda do rei. Também fizeram os seus principais oferta voluntária ao povo, ao sacerdote, aos levitas, Ilquias e Zacarias, e Jeiel, maioral da casa de Deus, deram ao sacerdote para sacrifício da Páscoa 2.600 reses de gados miúdos e 300 bois. E Goanias, e Semaías, e Natanael, seu irmão, como também Asabias, e Jeiel, e Josabape, maioral dos levitas, apresentaram aos levitas para o sacrifício das Páscoas 5.000 reses de gado miúdo e 500 bois. Assim se preparou o serviço, e puseram-se os sacerdotes no seu posto e os levitas na sua turma, conforme o mandato do rei. Então imolaram a Páscoa, e o sacerdote aspergiram, e o sangue recebido nas suas mãos, e os levitas esfolaram as reses. E puseram-te à parte os holocaustos, para darem os filhos do povo, segundo a divisão da casa paterna, para oferecerem ao Senhor. Como está escrito no livro de Moisés, assim fizeram com os bois. E assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito, e as ofertas sagradas, cozes, em panelas, e em cadeias, e em frigideiras, prontamente as repartiram entre todo o povo. Depois prepararam o que era precioso para si e para o sacerdote, porque os sacerdotes, filho de Arão, se ocuparam até a noite com os sacrifícios do holocausto e da gordura. Por isso é que os levitas prepararam para si e para o sacerdote, filho de Arão. E os cantores, filho de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandato de Davi, e de Asaf, e de Emã, e de Gedudum, vidente de rei, como também os porteiros a cada porta, não necessitam de se desviares do seu ministério, porquanto seu irmão, os levitas, prepararam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa, e sacrifica holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandato do rei Josias. E os filhos de Israel, que ali se acharam, celebraram a Páscoa naquele tempo, e a festa dos pães asmos, durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde o dia do profeta Samuel, nem nenhum rei de Israel celebrado tal Páscoa como a que celebrou Josias.
como o sacerdote e os levitas, e todo Judá e Israel, que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. E no ano 18º do reinado de Josias, celebrou essa Páscoa. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então lhe mandou mensageiros, dizendo: O que tenha eu que fazer contigo, rei de Judá? A ti contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerrear. E disse Deus: Ao que apressasses, guarda-te. Te opera a Deus que é comigo, para que não te destrua. Porém Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvido às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido. E os feiticeiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse ao seu servo: Tirais meu daqui, porque estou gravemente ferido. E seu servo o tiraram do carro e levaram no segundo carro que tinha, e trouxe a Jerusalém. E morreu, o sepultaram no sepulcro de seu pai. E todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores cantaram, falaram de Josias nas suas lamentações, até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel. E eis que estão escritas nas coleções de lamentação. E quanto os mais dos atos de Josias e as suas beneficências, conforme está escrito no livro do Senhor. E aos seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Então o povo da terra tomaram Joacás, filho de Josias, e fez o rei em lugar de seu pai em Jerusalém. Capítulo 36. E era Joacás da idade de 23 anos, quando começou a reinar. 3 meses reinou em Jerusalém. Porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém e condenou à terra a contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito se pôs em Liquim, irmão de Joacás, fez sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Joaquim. Mas o seu irmão Joacás tomou Neco e levou para o Egito. Era Joaquim de 25 anos de idade quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o amarrou com cadeias para levar a Babilônia. Também alguns dos seus utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia e pôs-lo no seu templo em Babilônia. Quanto aos mais dos atos de Joaquim e as abominações que fez, aos mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Joaquim, Judá. Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar.
Joaquim, da idade de 8 anos, quando começou a reinar, 3 meses, 10 dias, reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E no décimo e no decurso de 1 ano, o rei Nabucodonosor mandou que levasse a Babilônia, como também mais preciosos utensílios da casa do Senhor, e pôs Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar. 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, nem se humilhou perante os profetas Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuntamento por Deus, mas endureceu a seu serviço. A tanto se abstinou no seu coração que se não converteu ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes, povos, aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, lhe enviou a sua palavra pelo seu mensageiro de madrugada, e enviou-lhe, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furo do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, a qual matou os seus jovens à espada, e na casa do seu santuário não teve piedade, nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos os teus não nas suas mãos. E todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa de seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruíram também todos os seus preciosos objetos. E o que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram servo deles, de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. E para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra agradasse do seu sábado, todos os dias da desolação, repousou até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano das Sírias, da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca de Jeremias, despertou o Senhor e o espírito da Síria, rei da Pérsia, a qual fez passar pregões por todos os seus reinos, como também por escrito, dizendo: assim diz os sírios da Pérsia, o Senhor Deus céu me deu todos o reino da terra,
e me encarregou-lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós e de todos os seus povos que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele.